Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. E nesta noite, coube a mim, né, trazer a palavra do Senhor. Não estava programado isso. Quem estaria trazendo a palavra hoje à noite seria a pastora Luiziana, mas pela vontade do Senhor, né, em função de coisas que aconteceram, assim, ela teve que tratar de alguns assuntos, então eu coube a mim, né, trazer a palavra nesta noite. E quando a gente é convidado, né, de alguma maneira, temos essa atribuição de trazer a palavra do Senhor, a gente sempre procura saber qual a vontade de Deus, o que é que Ele pretende, o que é que Ele tem em termos de palavra, né, para a igreja, para mim, para quem prega também. O que é que o Senhor deseja que nós ouçamos, venhamos a ouvir, né, sempre que o pregador vem aqui trazer uma mensagem. E eu não fiz de modo diferente, procurei saber do Senhor, e no momento em que eu soube que eu traria a palavra, imediatamente, né, o Senhor já me falou assim, o que eu teria que falar, já foi dizendo as coisas, coube a mim apenas, né, formatada, uma ajeitada, mas coisa assim muito rápida. E isso é bom porque nos dá uma tranquilidade, porque a gente vai falar aquilo que o Senhor deseja falar, né? E quando Ele nos indica o que deve ser falado, certamente Ele sabe das nossas necessidades, o que cada um precisa ouvir, né, aquilo que trará um ânimo para a igreja, para as pessoas. Ele sabe o que cada um está vivendo, cada um está passando. E então, nesta certeza, né, de que eu sou um vaso nas mãos do Senhor, que eu me coloco nas mãos do Senhor, é que eu trarei, né, a palavra nesta noite. Eu pediria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia inicialmente no Salmo 37, né, versículo 5, não leremos o Salmo na sua totalidade, apenas o versículo 5, e depois nós leremos o Salmo 121, apenas o primeiro versículo também. Então, a mensagem de hoje, se pudéssemos dar um título, né, o título seria Vivendo em Tempo de Incertezas. Então, vamos falar sobre isso, que o Senhor tem a nos falar a respeito disso. Então, Salmo 37, versículo 5. Diz a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o Salmo 121, versículo 1, diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, vamos ler mais uma vez, não é? O 37, versículo 5. Vamos ler juntos, então? 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o 121, versículo 1. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, nós lemos aqui, nesses salmos, né, o versículo 5 fala a respeito de entregar o caminho ao Senhor. Entregar a nossa vida, né, entregar os nossos projetos, planos, ou seja, entregar tudo ao Senhor. Isso significa entregar o teu caminho ao Senhor. Confiar nele, fala também. E diz que confiando, se assim o fizermos, né, entregarmos o caminho ao Senhor e confiarmos nele, o mais ele fará, ou seja, as demais coisas, aquilo que buscamos, aquilo que ansiamos, as coisas que temos pedido ao Senhor, então está sendo dito isto aqui. E o Salmo 121, versículo 1, fala, está escrito: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então o salmista aqui, imagine a situação de você estar numa situação em que necessita de uma resposta para algo na sua vida, você está vivendo algum momento de aflição, está preocupado, né? Você está, imagine você diante de uma janela, olhando para os montes, caso desta janela você possa contemplar algum monte, ou alguma paisagem, algo distante, e você está ali naquele momento com dúvidas, né? Esperando respostas em relação a coisas na sua vida, necessidades imediatas, muitas das vezes, coisas urgentes que não podem ser adiadas, e você olha para ali e vê as pessoas que estão à sua volta e reflete por alguns instantes se você poderá contar com alguma pessoa, né? Você
pode se lembrar das pessoas que estão à sua volta, parentes, amigos, e você começa a imaginar, pensar em cada um, em que cada um poderia ajudar você naquela situação, e você chega à conclusão de que eles não poderão te ajudar. E você fala assim, de onde me virá o socorro? Você está buscando uma solução, uma resposta, e muitas das vezes as pessoas que estão à nossa volta não podem nos ajudar. E assim está, assim estava o salmista naquele momento. E nós, assim como o salmista, que estava ali sem saber qual seria a solução, talvez para os seus problemas, depois até ele responde, ele sabe quem seria a solução para ele, mas vamos nos ater primeiramente ao primeiro versículo, uma situação de incerteza, de dúvida, de necessidade imediata. E nós podemos nos identificar com o salmista. Nós vivemos tempos de incerteza, na verdade, tempos de dúvidas, aflições, angústias, e muitas das vezes estamos agindo como o salmista. Pensamos na concretização de nossos projetos, nossos planos, nós temos muitas vezes até, muitas pessoas ficam com dúvidas em relação a isso, se conseguirão concretizar aquilo que almejam, os seus planos, traçam planos, escrevem, mas diante das dificuldades, as coisas que se apresentam diante de nós, da realidade que nos cerca, pessoas esmorecem, e tendem a acreditar que será praticamente impossível concretizar os seus projetos e concretizar os seus sonhos, e as coisas à volta concorrem para que nada daquilo seja alcançado, nada daquilo seja obtido. E nesses momentos a gente ouve as pessoas falarem em volta, mesmo pessoas que aparentemente não têm fé, mas elas falam, é preciso ter fé, é preciso crer, não precisa estar na igreja. Aí fora vocês já devem ter ouvido pessoas falarem isso, vai na fé, tantas coisas que as pessoas falam. Então, realmente, nesse momento em que vivemos de dúvidas, incertezas, o nosso país vive este momento, vive esta realidade, então realmente é preciso que tenhamos fé e que tenhamos confiança de que aquilo que nós buscamos, aquilo que almejamos, será alcançado, que nós concretizaremos os nossos sonhos e projetos. Em Hebreus 11, versículos 1 e 3, ele nos fala a respeito de fé. Você poderá abrir a sua Bíblia, Hebreus 11, versículos 1 e 3. Fala a respeito de fé. O que é ter fé? Há pessoas que acham que ter fé é fazer força, ficar repetindo, não, eu vou conseguir isso, ficar repetindo muitas das vezes. E a Bíblia nos ensina que não é muito pelo ficar repetindo, pedindo. Não é assim que as coisas acontecem. Claro que podemos pedir ao Senhor, não é pelo muito falar. Então, o que a Bíblia nos fala? O que é fé? Ter fé é ficar fazendo força e repetindo inúmeras vezes que nós iremos conseguir. A Bíblia fala assim, que em Hebreus 11, 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu não estou vendo, porém eu tenho a certeza de coisas que eu espero. Eu estou aguardando algo, me prometeram algo, eu lutei para conseguir algo. Então eu não estou vendo ainda os resultados, mas eu creio, eu tenho certeza que aquilo irá acontecer. E o versículo 3, eu pulei o 2, diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. É pela fé que cremos nisto, não é verdade? Que isso foi formado pela palavra de Deus. E de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, estamos vendo coisas, coisas que foram criadas pelo Senhor, coisas muitas vezes que acontecem em nossas vidas, que chegam e você não sabe o que contribuiu, como aquilo aconteceu. Às vezes você está esperando algo, do nada você está ali quietinho e a pessoa está guardando um emprego, por exemplo, algo, e aí você está ali trabalhando, e de repente alguém que você jamais poderia imaginar entre em contato com você, liga e age para que aquilo que você e anuncia, que traz a você aquilo que você estava almejando. Às vezes a gente não sabe o que aconteceu, os mecanismos humanos, pode-se dizer assim, para que aquilo se concretizassem.
né? Então, de maneira que o visível, né, aquilo que eu estou vendo agora, que eu estou obtendo, que eu estou concretizando, veio a existir das coisas que não aparecem. Coisas, né, claro, nós sabemos, proporcionadas pelo Senhor. Não é? Então, nesse momento de incertezas, né, esses momentos de incerteza que estamos vivendo no nosso país, onde o futuro, né, a gente fica vendo as projeções, as coisas que dizem que irão acontecer no futuro, né, as promessas, perspectivas, os indicadores de todos os tipos, financeiros e inúmeros indicadores, eles, né, aparentemente não indicam coisas boas, né? Toda hora a oscilação, o dólar aumenta, diminui, né, em função de especulações, tantas coisas. E se nós ficarmos dependentes disso, certamente não sobreviveremos. Muitas pessoas adoecem, né, que não sabem que existe um caminho, uma solução para isto, e terminam realmente não concretizando. Mas nós, né, conhecemos o Senhor, sabemos que Ele é a resposta para tudo que almejamos, que necessitamos. Né? Nós devemos, num momento, num ambiente de incertezas, nós devemos nos preparar para o futuro. Não devemos ficar ao sabor das coisas, dependendo de decisões ministeriais ou do presidente, né? De projetos de lei, tantas coisas. Até parece que essas coisas que determinam o nosso futuro. Até parece, né? Mas a verdade é que nós somos do Senhor. E nós estamos vendo as coisas que estão à nossa volta. Estamos vendo os sinais, né? Estão muito claros. Então, diante dos sinais das coisas que estão sendo anunciadas, que irão fazer, né? Claro, o Senhor tem um controle da nossa vida, mas nós estamos no mundo, sabemos as coisas tendência do mundo. Né? As coisas evoluem, as coisas avançam, as coisas vão sendo aperfeiçoadas, muitas das coisas. Então, estamos vendo que o mundo está mudando, o mundo está diferente. Então, é necessário que nós estejamos atentos a estas coisas. Quando eu falo isso, não quer dizer que nós venhamos a incorporar à nossa vida todas as coisas, todas as mudanças que estão sendo anunciadas no mundo, não. Mas, por exemplo, na área profissional, a gente sabe quais são as tendências, né, profissões do futuro, isso a gente está vendo. Então é necessário que nós, principalmente os jovens, né, mas todos nós, independente da idade, que estejamos atentos a estas coisas, estejamos preparados para isto. Né? Porque estamos vendo no país, né, o que estão fazendo com relação à saúde, né? A gente vê o que está acontecendo. Pessoas aí sem assistência médica têm que ter dinheiro, né, para ter um plano de saúde. Quem não tem tem que se sujeitar a um serviço precário. A questão da educação cada dia que passa, né? Menos verbas para a educação, cortes, redução de investimentos em pesquisas, né, em inovação, enquanto há países aí que estão investindo muito. Eu ouvi um programa na Globo News domingo à noite, estava falando sobre isso, que o Brasil está na contramão do que está acontecendo em certos países. Aí citou como exemplo Israel, que investe 4% do PIB, né, de toda a riqueza do país, em inovação. E aí, qual o resultado disso? Produtos, muitas coisas são desenvolvidas, vendidas para outros países, né? Todas essas coisas acontecem. Questão de aposentadoria, né? O que se pretende fazer à medida que a gente vive mais tempo para se aposentar, né? Reformas trabalhistas, tantas coisas estão sendo anunciadas. Estamos vendo estas coisas. Isso faz parte do mundo que estamos vivendo, no nosso país especificamente, e nós não podemos, né, como servos do Senhor, principalmente, porque eu não quero entrar em detalhes de coisas que fugiriam ao foco da mensagem. Então, a mensagem é para nós que somos servos do Senhor. Né? Então, é necessário que estejamos atentos a estas coisas e que nós, confiando no Senhor, façamos algo, não fiquemos parados esperando que decidam o que temos que fazer e sermos pegos de surpresa. Então, é necessário que nos preparemos para o futuro. Somente pais, né, que têm aí filhos menores, crianças, né, que vão experimentar grande parte dessas mudanças, os jovens que ainda irão se inserir no mercado de trabalho, outros estão com isso. Então, é importante que façamos algo e não fiquemos parados esperando as coisas acontecerem.
E para que isso aconteça, o que é importante nós como cristãos, né? Para que nós possamos, em meio a essas incertezas, turbulências, nós sobrevivermos. A verdade é essa, né? Porque aquelas pessoas mais bem preparadas, em todos os sentidos, quando eu falo preparadas, não é só em termos de conhecimento, preparadas em todos os sentidos, espiritualmente, fisicamente, né? A questão de cultura, conhecimento. É importante que sejamos pessoas cultas, que leiamos, né, para sabermos, entendermos de coisas, né, importantes, sabermos quais são as inovações, né, tendências em termos de futuro, né. Falamos de trabalho, as novas relações entre empregado e empregador, saber o que está acontecendo, o que está sendo projetado para o futuro, para que nós possamos nos preparar. Não dá para ficarmos parados, né, esperando. Alguém poderia dizer, poxa, isso, a igreja se preocupar com essas coisas? Sim, porque cabe a nós, né, até pastores, líderes, né, pessoas que nós, como pessoas separadas por Deus, né, para conduzirmos um grupo, né, a questão espiritual, nós não podemos ficar omissos a estas coisas. Como falou o pastor hoje de manhã, nós aqui não iremos falar sobre eleições, assim, no sentido de indicar quem vocês irão votar. Se são pessoas inteligentes, cada um, né, tem um livre-arbítrio e o Senhor direcionará. Mas cabe a nós alertarmos para estas coisas, falarmos sobre estas coisas para a igreja, né, baseados, né, falar isso, na palavra do Senhor, no que diz a Bíblia. Então é necessário que nós nos empenhemos para conquistar o nosso espaço neste mundo em mutação, né, mudanças que estão acontecendo. Então é importante, como eu falei, a questão da cultura, ler, né, visitar museus, por exemplo, falar idiomas. Se você fala algum idioma, que você procure falar outros, principalmente os jovens. Há muitas oportunidades surgindo fora do Brasil. Há muitas pessoas, eu conheço muitos jovens que estão indo para fora, não como uma fuga do nosso país. Porque já que não há espaço aqui, lá fora há espaço, as pessoas estão indo, estão conquistando espaço lá fora, não fugindo do Brasil, se preparando, se capacitando, ao invés de ficarem lamentando, as coisas estão assim, as coisas estão desse jeito, como há pessoas que vivem assim. Então, você que é jovem, pais que têm filhos, vamos incentivar esse tipo de coisa. Porque às vezes o pai, né, tem um filho, ele quer o filho perto dele, ou a filha. Não, é meu filho, tem que estar junto de mim. Não, o filho ou a filha são pessoas que o Senhor, né, colocou sobre a nossa responsabilidade, confiou a nós a educação, o preparo até uma certa idade, para que eles possam seguir a sua vida, estarem no mundo, né, falando a palavra do Senhor e dando testemunho diante dos homens. Então, esse tem que ser o entendimento. Então, é importante, né, que o pai que tem filho pequeno já comece a ver isso, investir no filho, né, porque é necessário isto, porque se assim acontecer, como é que nós falamos sobre pregar a palavra de Deus, alcançar vidas, como, por exemplo, uma pessoa, um de nós, poderá pregar a palavra de Deus na NASA, por exemplo. Eu não vou poder, quer dizer, eu acho que hoje, para mim, não, porque eu não, é fora da minha área de atuação. Talvez mais novo, se eu tivesse projetado, né, mas aí tem que se preparar muito para estar lá. Então, quem sabe o filho ou a filha de um de vocês, essas crianças que estão aqui na igreja, estarão lá. Né? Como poderei estar perto do presidente do meu país ali? Eu tenho que estar preparado, porque senão a pessoa nem entra lá, tem que passar por tantos assessores, mas, né, pelo conhecimento, a Bíblia fala, se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Ou seja, pelo conhecimento, pelo preparo, a gente consegue o sustento e a gente consegue, vamos até falar, riqueza. Estou falando riqueza conquistada honestamente. Para quê? Para abençoar vidas, para investir na palavra de Deus. Então, está escrito na palavra de Deus, não sou eu que estava falando. Então, é necessário que cada um, né, na sua profissão, né, não precisa ser só engenheiro, advogado, médico, qualquer pessoa, você que é cozinheiro, cozinheira, tal. Então, você tem que fazer a melhor comida, tal, para que queiram que você esteja ali, em determinados locais que outros não estariam, e aí você vai dar o bom testemunho e falar do Senhor. Não é só dentro da igreja quem tem que fazer a palavra de Deus, né? Chegar no domingo, sábado, canta, depois vai embora. O mundo está lá fora necessitando. No seu trabalho, no ambiente de trabalho, não precisa ficar lá falando da Bíblia, é o testemunho. As pessoas olharem para você, ver como você age e querer imitar você.
E imitando você, se você é imitador de Cristo, estará imitando a Cristo também. As coisas são assim. Então é necessário isso, esse preparo, né? Estar atento a estas coisas. E é necessário que tenhamos a palavra de Deus como um norte, como um direcionador de nossas vidas. Por que digo isto? Porque neste mundo de incertezas, chegam tantos oferecimentos para cada um de nós, muitos caminhos são apresentados. Então é necessário que tenhamos uma referência. O que iremos fazer? São oferecimentos. Aí devemos refletir. Isto agrada ao Senhor? Isso me levará a conquistas, a um resultado satisfatório? Ou isto que eu necessito neste momento que estão me oferecendo me levará à derrota, ao sofrimento no futuro? Então é importante que nós conheçamos a palavra de Deus para sabermos o que Ele espera de cada um de nós, mesmo sem termos ouvido a voz de Deus, ou uma coisa mais forte, que a palavra já diz qual a sua vontade e o seu projeto para cada um de nós, né? Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Então é importante isso, porque hoje há muitos valores que estão sendo disseminados no mundo, e muitos deles, valores destrutivos, nós sabemos disso. Eu vi, semana passada, houve o caso, né, assim, os valores, né, com relação a essa questão de gênero e tantas coisas que estão acontecendo. Uma criança de 8 anos, né, 9, né, ela tirou a própria vida porque a criança chegou na escola e falou para os colegas que era homossexual, assim, né, gay, acho que usou essa expressão. E aí os colegas, né, começaram a brincar, não entenderam as crianças e tirou a própria vida. Coisas desse tipo que estão acontecendo e a sociedade, né, valores atuais, estão forçando isto de um modo geral. Né? Infelizmente, há algumas distorções na igreja, porque pessoas que não é você não aceitar a pessoa, né? Não é nada disso, mas você chegar e dizer que está na palavra de Deus, né? Certas práticas que não são condizentes com a palavra de Deus. Então é necessário que estejamos atentos e sejamos vigilantes com relação a estas coisas. Não podemos, a palavra de Deus é imutável. Não pensemos que o mundo ainda não passou por coisas semelhantes às que estão acontecendo, que estamos vendo, em tempos passados. Talvez coisas piores. A Bíblia, ouvimos falar de Sodoma e Gomorra, como as pessoas viviam ali. A Roma antiga, né, os bacanais romanos. Então, muitas dessas coisas aconteceram. Então, a gente não tem que brigar, agredir as pessoas, né, agressão física, verbal. Nosso procedimento é o quê? De amar as pessoas, mas não amar o pecador e não amar o pecado. Porque cabe ao Senhor Ele reorganizar o mundo. Porque tudo aquilo eu creio, que aquilo que seja antinatural, aquilo que é criado pelos homens que não está de acordo com a palavra do Senhor, o próprio Senhor Ele reorganizará e fará com que as coisas voltem ao seu devido caminho. Eu não sei quanto tempo vai demorar, quando, como será, mas eu não tenho a menor dúvida. Então nós temos que ter a palavra do Senhor como norte para orientarmos os nossos filhos, né, para que possamos conversar com os nossos amigos. Temos que amar estas pessoas e só isso. Não precisa orar por elas, que é principalmente isto. E todas estas coisas estão surgindo, né, como eu falei, em função desse momento turbulento de dúvidas e incertezas, o ser humano age desse jeito, termina ficando assim. Nesses momentos, então, de incertezas, de medos, de dúvidas, que muitas vezes chegam a nós, né, é necessário que nós conheçamos a palavra do Senhor e nela nos firmemos. O Salmo 46, se você puder abrir a sua Bíblia, senão eu lerei, 46, versículos 1 a 3, que fala a respeito do Senhor ser o nosso refúgio e fortaleza. Diz a palavra do Senhor, Salmo 46, versículos 1 a 3, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na ira e na sua fúria os montes se estremeçam. Então, Deus é o nosso refúgio. Ou seja, eu posso
num momento de perseguição, de dificuldade, de dúvidas, eu vou procurar o Senhor. Eu vou me refugiar nele, eu vou ficar ali com ele. Ele vai me proteger. Um socorro bem presente nas tribulações. Refúgio e fortaleza. Né? Eu pulei aqui. Refúgio, onde eu posso estar ali, posso me abrigar, e fortaleza. Ninguém irá transpor aquela fortaleza, a muralha. Nós conhecemos o que é uma fortaleza, feita pelos homens. Né? Quase que algo inexpugnável. A gente vê, né, essas fortalezas antigas, na época, séculos passados, né, com aqueles canhões que hoje, nos tempos de hoje, diante dos canhões atuais, não fariam nada. Né? Tudo aquilo seria destruído, mas naquela época era algo que difícil conseguir chegar ali, ser alcançado por ataques inimigos. Até hoje nós vemos, elas são fortes, mesmo nos dias atuais. Né? Então, esse é o Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Né? Ele nos protege, não devemos temer, né? Mesmo que as coisas à nossa volta digam que nós seremos destruídos, mesmo que as evidências, as circunstâncias, mas nós não devemos olhar as circunstâncias, nós devemos olhar ao Senhor, olhar para o Senhor. Por mais que tudo esteja tremendo, por mais que o país esteja em ebulição, por mais que digam que retirarão todos os nossos direitos, por mais que digam que você ganhará menos, que cortarão todas as suas conquistas, aquilo que você conquistou, né, em termos de trabalho, essas conquistas que às vezes nós temos hoje, né, nas empresas, tipo assim, vamos um exemplo para entender o que é isso. 13º salário, férias remuneradas, vamos tirar tudo isso, vai acabar. Né? Pode ser que estejam anunciando essas coisas, mas mesmo assim não temeremos, porque o Senhor é conosco e Ele nos abençoará, porque se assim fizerem, né, certamente o Senhor, Ele dará algo para você, te colocará numa situação em que você receberá muito mais que aquilo que, teoricamente, você terá perdido. Assim é o nosso Deus. E neste momento agora, quando a gente fala de incertezas, né, dúvidas, nos lembramos de uma coisa muito atual. Não precisa nem dizer, vocês já sabem do que é que se trata. Né? A propaganda eleitoral chegou, as eleições estão batendo à porta. Né? E quando a gente vê estas coisas, os candidatos, né, cada um falando o que irá fazer, irá acontecer, né, aí a gente fica com mais dúvidas, uns até ameaçam, coisas assim absurdas, que falam que irão fazer. Algumas pessoas se identificam com o que alguns candidatos falam, outras pessoas não se identificam, ficam com medo. Né? Então, isso acontece. Né? Essa questão da política, como falam, a gente não tem que achar a política uma coisa nojenta. Está acontecendo assim em função das pessoas que estão. Há países, né, em que a coisa não é tão terrível assim. Então, é necessário, imagine, tantas pessoas vivendo num país. Né? O nosso país parece que está com 208 milhões de habitantes, que foi o último número que foi publicado, quase 210 milhões de habitantes. Né? Então, imagine, tanta gente, é necessário que haja pessoas que defendem interesse de grupos. Alguém que vai defender interesse dos empresários, interesse dos ambientalistas, né, dos profissionais de determinadas áreas, dos médicos, ou das empregadas domésticas. Então, isso é necessário, mas ser feito da maneira correta, né? Uma maneira equilibrada, de tal maneira que todos ganhem, né? Ninguém saia perdendo. Mas a gente sabe que não é isso, na prática não é isso que acontece. Então, dúvidas, né? Muitas promessas estão sendo feitas, temores, a pessoas que estão preocupadas, tensas, que alguns falam, vamos privatizar. Né? A partidos aí, eu não quero citar o nome, senão vão dizer que eu estou... Alguém pode pensar que eu estou falando contra o partido, mas vocês sabem, né? Se for eleito, eu vou privatizar todas as empresas de não sei o quê. O que privatizar? Né? Para quê? Né? Às vezes são empresas estratégicas para o país. Né? Empresa no setor de energia, né? Eletricidade, porque você controla a água. Que mais? Os próprios Correios, Casa da Moeda e outras empresas mais. Né? Então, o que a gente vê? Privatizar para quê? São ineficientes. Quem gera ineficiência? Vai olhar quem são as pessoas que estão lá. Às vezes não são os técnicos formados, são pessoas colocadas lá por políticos que querem acabar para tirar, dizer que é ineficiente. E as pessoas da população, às vezes mal informadas, né? Tem que privatizar mesmo, eles ganham muito, né? São os marajás, é o que se ouve por falta de entendimento, não sabem a realidade, o que é que está acontecendo. E, com isso, coisas que alavancariam o nosso país para o desenvolvimento, elas são perdidas, e os estrangeiros, países que não privatizam suas empresas, vêm e compram as nossas, com o nosso dinheiro, que nós financiamos essas coisas. Então,
e muitas promessas. Então, as promessas, não quero aqui falar sobre eleições, mas eu falei, cabe a nós, né? Nós não podemos indicar em quem você vai votar, nem falar mal de partido A ou B, não é nossa tarefa. Mas, diante do que o Senhor nos orienta, diante da palavra de Deus, é importante que nós leiamos, estejamos atentos, porque muitas das coisas que nós passamos no nosso país, e outros países mais desenvolvidos não passam, é porque nós não lemos, não conhecemos. A política é coisa chata. Aí fala assim, sobre inflação, não sei o quê. Eu quero comer, não sei o quê. Entendeu? Então é necessário que haja leitura. Você não precisa ser o cara mais sábio do mundo. Mas é interessante que nós nos preocupemos e procuremos entender estas coisas, que é nosso papel como cristão. Porque como é que nós, por exemplo, vamos pensar na nossa igreja, temos missões, tantas coisas, né, que gostamos de investir. Eu sei que há pessoas aqui que têm um coração que gostariam de ser melhor remuneradas, abençoar vidas, tantos projetos sociais. Há pessoas que têm sonhos, não têm sonhos para si próprios. Eu quero ficar rico para ter dinheiro para mim, para comprar casas, carros, imóveis. Por mais que você possa ter o seu imóvel, seu carro, sua casa própria, há pessoas que almejam isso para poder abençoar vidas, investir em países aí, África principalmente, né, que é um país assim que meio jogado, largado, as pessoas não se preocupam muito, né? Então, é importante que, se eu trabalho numa empresa que corre o risco de ser privatizada e eu ficar em dificuldade financeira, então é importante que eu ore, né, para que estas ameaças não se concretizem. Se você trabalha numa empresa que é importante para o país e estão ameaçando, a gente tem que orar e lutar para que isso não aconteça. Ainda mais quando a gente vê que há um espírito mau por trás de todas estas coisas. Uma coisa é você ter brasileiros apaixonados pelo seu país, que cada um quer fazer uma coisa, você às vezes discorda, você se dá por vencido, o outro vence, mas todo mundo lutando. Agora, quando você vê que estão querendo destruir, aí realmente não dá para aceitar passivamente. Temos que orar, temos que nos posicionar. É isto que devemos fazer nestas épocas. E estamos falando sobre campanhas e eleições. Então, há muitas promessas de pessoas, então não se deixe enganar, porque as promessas do candidato diferem do que faz o que é eleito. Ele não consegue fazer isso sozinho, ele depende de outras pessoas do Congresso para fazer estas coisas. Porém, né, nós que esperamos no Senhor, né, que nossa confiança está nele, não está nestas promessas, nessas pessoas, nós jamais seremos envergonhados. Alguém dizer, está vendo, você está assim, você fica confiando no seu Deus, você não vai conseguir coisa nenhuma. Está vendo como é que as coisas estão acontecendo? Não, se você tem falado no Senhor, do Senhor, tem dito que a sua vitória virá dele, que você confia nele, você tem anunciado de modo ousado, de modo corajoso, tenha certeza que você não será envergonhado, não será envergonhado. A palavra do Senhor diz que os que esperam no Senhor, jamais é nunca, né, em hipótese alguma, serão envergonhados. E isto está no Salmo 25, 3, versículo 3, na primeira parte. Então, é isso que tem que nos nutrir, a palavra do Senhor. Então, você tem que confiar nestas palavras. Crer que você não ficará, que a gente vê muitas vezes pessoas, né, aqui ao lado da igreja, onde era a farmácia que fechou, ficam pessoas dormindo aí na rua, né, casais, coisas assim. A gente olha assim e fica vendo, poxa, esta pessoas, né, a gente vê muita gente hoje em dia. Tempos atrás não estava vendo. Hoje, você vê aqui nessa região em Botafogo, que eu trabalho por aqui, a igreja aqui, moro por aqui, como eu nunca tinha visto muita gente nas ruas. E aí eu vejo, às vezes, casais de pessoas que você vê que não estão na rua há muito tempo. Talvez não tenham sido despejadas de onde moram, por falta de recursos, né, para pagar um aluguel, né, e estão ali nas ruas e passando por isto. E aí, às vezes, as pessoas olham, né, e ficam vendo, ficam até com medo, muitas pessoas ficam com medo. Poxa, será que eu vou chegar a uma situação dessa? Né, eu vou chegar a uma condição dessa? Poxa, que coisa, o que vai acontecer? Eu sei que nós confiamos no Senhor, mas pode ser que eu sei que na igreja pode ser alguém que mesmo esteja com a fé mais ou menos assim, olhe para isso e fique com medo, talvez, de chegar a esse ponto. Né? Mas a palavra do Senhor nos diz que os que esperam nele jamais serão envergonhados. Então, quando eu vejo essas pessoas assim, eu fico pensando, essas pessoas nasceram, talvez algumas delas tenham nascido já na rua, né? Sem família, essas pessoas abandonadas, mas vamos pensar numa pessoa que teve uma família, nasceu numa família, às vezes um lar ajustado, pai, mãe, família, e aí o que leva a pessoa a chegar a esta condição? Aí eu estive refletindo sobre isso, né? Aí há muitos casos, assim, a gente pode imaginar situações de pessoas que abandonaram suas famílias,
né, deixaram sua esposa e filhos, foram em busca de aventura, tinham recursos, sugaram todos os seus recursos, ficou sem nada, né, depois perdeu tudo, né, perdeu o emprego, aí não tinha quem o acolhesse, não tinha quem quisesse amparar, e foi, e chegou nessa condição. Ou que perdeu emprego, né, construção civil tem muito isso, emprega muita gente, às vezes pessoas não qualificadas, né, o recado que eu falei para vocês, jovens, pessoas, qualificação. Né, os mais qualificados sobrevivem, conseguem. Aí não tem qualificação, um trabalho que todo mundo pode fazer, aí nessas horas a pessoa fica assim, vai definhando, não querem voltar para casa, para não parecer que foram derrotados. No Nordeste tem muito isso. A pessoa sai de casa, vem para o Rio, São Paulo, trabalhar para juntar dinheiro, para mandar para casa, aí às vezes perde o emprego, fica com vergonha de voltar para casa, para não parecer que foi derrota, e fica pelas ruas, e aí vai definhando. E essas coisas estão acontecendo. Né? Então, isso nos mostra, no pouco que nós falamos aqui, a importância da união, da unidade, das nossas famílias, valorizar a família, procurar manter a família unida. Né? Na igreja, você saber que aqui é uma família, que você pode contar, às vezes, a pessoas que estão passando por dificuldades, lutas, não falam, há coisas que nós, por exemplo, há pessoas que são mais próximas de mim, outras são um pouco mais afastadas, às vezes eu falo assim, há pessoas não que estão ali sempre conversando com outras e tal. Então, é necessário que isso seja trazido ao conhecimento. Não é a pessoa ficar só pedindo, mas que seja compartilhado para que as coisas sejam resolvidas. Não há necessidade disso. Então, a gente se lembra, né, da pessoa que está passando essas dificuldades. Eu me lembro, a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, né, como viviam os novos convertidos na igreja no início. Então, fala o quê? Eles perseveravam unânimes na oração, quer dizer, oravam em concordância, repartiam pão, compartilhavam aquilo que tinham. Né? Então, é isso. Então, não é necessidade na igreja de alguém chegar, estar ali, passando fome, estar ali. Porque, olha quantas pessoas estão aqui. Você pode dizer assim, não, eu não tenho tantos recursos assim. O outro, eu tenho um pouquinho mais. Mas se nos juntarmos, todos nós, como família, não há necessidade de acontecer isso, uma pessoa chegar ao ponto de estar assim. Tá? Estou falando um exemplo. Essas pessoas estão assim por quê? Ou porque sempre se afastaram de alguém, viviam sozinhas, isoladas, e um dia da dificuldade estão desse jeito, ou por outros motivos, né? Motivos que são desconhecidos por nós, né? Desconhecidos. Né? E o Senhor, Ele é fiel para com o justo. Você que confia no Senhor, que tem no Senhor a sua esperança, Ele é a sua confiança, né? Que sabe que aqueles que esperam nele jamais serão envergonhados. Né? Então é necessário que haja essa confiança, essa certeza e segurança no Senhor. Aqui no Salmo 37, eu vou ler aqui para vocês, não precisa abrir. Salmo 37. Peraí. Versículo 25. Salmo 37, versículo 25. Né? Olha só o que diz a palavra do Senhor em relação a isso. Diz a palavra do Senhor: fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Está escrito aqui. É isso. O que é mendigar o pão? Fica ali, por favor, pelo amor de Deus, me dá um dinheiro para eu comprar uma comida. Por favor, não sei o quê. Não é isso. Isso é diferente de você estar na igreja, né? Está ali num momento de dificuldade, conversa, chega, procura um de nós, pastores, uma pessoa que você tem mais afinidade, olha, você converse e a pessoa queira te ajudar, né, te ajuda ou financeiramente ou como puder. Isso não é mendigar o pão. Que aí você, se alguém está mendigando, lembre-se de Atos dos Apóstolos, como viviam ajudando o outro, nesse sentido. Mendigar o pão, está ali, por favor, me dá uma esmola, não sei o quê, como as pessoas ficam ali. Né? E tem gente que é pedinte profissional, não precisa estar ali. Então, há uma diferença. Então, é importante que nós conheçamos a palavra de Deus, porque nesses momentos você fica firme. Você fica assim, olha, eu estou no emprego, estou ameaçando que vai acontecer aquilo, isso e aquilo, eu pago aluguel, poxa, eu não tenho imóvel próprio, eu não tenho reservas ali para dizer que eu vou ficar 5 meses aí com o que eu tenho guardado. Não importa isso, aqui está dizendo que o justo, olha só, um homem, né, o salmista, durante toda a sua vida, né, de observação, aqui é um salmo de Davi, né?
Então, um homem que passou por muitas experiências, guerras, não sei o quê. Então, ele falou isso. Depois de toda a sua vida, ele falou, sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Ou seja, um amparo. Um amigo ajuda, uma pessoa, a família, tal, até ele, né, adquirir condições para seguir adiante, viver o seu projeto de vida, nem a sua descendência mendigará o pão. O que é descendência? Os filhos, netos, e aí outras gerações. Então, o que a gente chega à conclusão de que as nossas atitudes de hoje, elas terão reflexos no futuro. Então, isso é importante. Que às vezes a gente fala assim, oração de entrega, às vezes você vem de uma família, você sabe que algumas coisas erradas foram feitas no passado por familiares, você tem um conhecimento disso, né? A pessoa fazia umas coisas que poderia caracterizar aquela pessoa como não uma pessoa justa. A partir do momento que você tomar conhecimento, uma oração no momento. Aí, quando a pessoa se converte, a gente chega aqui na igreja, oração de entrega, desligamento destas coisas, a gente ora para desligar de tudo isso, para que isso não tenha continuidade na sua vida, com seus filhos. Então, é isso, casou, sua família não queria nem saber do Senhor, seus pais, avós, todo mundo, aí vocês se casam com a pessoa do Senhor, vocês podem, no momento, olha, antes até dos filhos nascerem, olha, Senhor, ora, nossa família, eu e minha casa, nós e nossa casa serviremos ao Senhor, consagra os filhos no ventre, antes mesmo de nascerem, já está consagrando, e aí você começa a quebrar esses vínculos, essas coisas, e aí o Senhor cuidará de tudo. Ou seja, irmãos, a gente poderia ficar aqui, né, falando um tempão sobre estas coisas, mas o objetivo não é pelo muito falar, não é isso que as coisas mudarão. Apenas é uma mensagem do Senhor, creio que é uma mensagem poderosa para o momento que estamos vivendo, coisas que ainda viveremos, né, até o final do ano, questão de eleições, ano que vem, não só eleições, mas na nossa vida, não podemos deixar de conhecer a palavra de Deus. Pega esses versículos, alguns até que você deve ter os seus versículos, que para você eles falam muito, anota e anda com eles ali, num lugar de fácil acesso. Qualquer coisa, te ofenderam, tal, você na hora fica ali, aí vai ler a palavra do Senhor, mas está diferente daquilo que o Senhor falou que irá acontecer na sua vida. É assim que nós devemos viver. E deste jeito, ninguém andará, estou estressado, né? Pessoas até ficam doentes por conta disso. Claro que às vezes, né, no trabalho, a correria, para lá e para cá, a gente tem que se cuidar. Por isso que eu falei, é importante também, quem quer ir para o futuro, concretizar coisas, tem que se preocupar também com a saúde, né? Quem gosta de praticar esporte, pratique, não precisa ser atleta para competir, mas é um conjunto de coisas que a Bíblia fala em atleta, né? Em tudo se domina. Então, a gente tem que olhar, coisas que a Bíblia menciona são coisas importantes. Então, a gente tem que ficar pescando, e a Bíblia fala em atleta se dominar, né? Hoje, todo mundo está falando, vou fazer dieta, né? Comida light, não sei o que, exagero, não é isso? Também exagero, e para o extremo de não querer comer nada. Porém, olha só, o atleta em tudo se domina, em quê? O atleta se dominar, de repente dorme cedo, né, não vai querer comer comidas que vão fazer mal. Entendeu? A Bíblia está falando em tudo isso. Não é nenhuma novidade essas coisas que estão acontecendo hoje. Aí quem está descobrindo está aproveitando e ganhando dinheiro com isso. Né? Mas pode olhar, a Bíblia tem todas estas coisas. Então, para fecharmos a nossa mensagem, que hoje ainda teremos a ceia do Senhor, em termos de conclusão de tudo que nós falamos, né, nós devemos o quê? Confiar no Senhor em todo o tempo. As coisas estão bem, estou com emprego, tenho uma reserva financeira, está tudo bem, está ótimo. Claro, né, eu estou confiando no Senhor, e se você está assim, procure à sua volta, veja se tem alguém necessitando de algo, né, alguém que trabalha, né, que luta, não é aquela pessoa que não quer nada, fica só esperando dos irmãos, não é isso. A pessoa trabalha, luta, está ali, e está passando, né, uma leve e momentânea tribulação, como diz a palavra. Se eu sei, eu vou ser proativo, eu vou me antecipar a necessidade do meu irmão, antes que ele me fale, ou que às vezes a pessoa não fala, fica ali quieta, tal. Então eu vou procurar ajudar na medida do possível, né, naquilo que eu puder, né. Outra coisa, além de confiar em Senhor em todo o tempo, crer na sua palavra e promessas, como eu acabei de falar aqui, nos versículos, nos alimentar nisso, manter a fé. Como é que a gente vai manter a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus agora. Isso está ajudando, está contribuindo para o aumento da fé de vocês. Tá? E uma coisa que o Senhor colocou, assim, me falou e eu terminei escrevendo aqui. A fé anula a dúvida e nos faz caminhar inabaláveis em tempos de incertezas. Ou seja, a fé que eu tenho, a certeza de coisas que se esperam,
A convicção de fatos que se não vêm. Eu não estou vendo, mas eu tenho a certeza de que aquilo que eu espero irá acontecer. Eu não estou vendo coisas à minha volta, né, contribuindo para isso, mas eu creio que o Senhor fará, Ele tornará real aquilo que eu almejo. Mas quando eu falo isso, quando eu estiver almejando coisas boas, né? Às vezes eu estou almejando alguma coisa, aí o Senhor ele apara um pouco, Ele torna aquilo melhor e nos dá sempre o melhor, tá? Então, às vezes, eu estou querendo, pedindo. Se não for para o seu bem, se você confia nele, Ele não vai te dar algo para a sua destruição. Então, a fé anula a dúvida, né? E nos faz caminhar inabaláveis, em função de certezas, né? Notícias ruins, não. Eu estou inabalável, porque eu sei que eu vou conseguir aquilo, eu vou em busca da concretização das promessas do Senhor. E, para terminar, o verdadeiro amor lança fora o medo, não é isso? Não é isso que diz? E sabemos que Jesus é amor. Na verdade, Jesus não é amor. A gente não fala, até canta Jesus é amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é amor. Então, o verdadeiro amor lança fora o medo. Jesus sendo amor, nós podemos dizer que Jesus lança fora o medo, e nos dá segurança e nos faz seguir firmes em busca da concretização das suas promessas. Então, esta é a mensagem do Senhor para todos nós, né, que nós possamos refletir sobre isso. E nesta noite, não sei como você se encontra, se você se identificou, né, com esta palavra, achando assim, em termos de estar preocupado, se sentindo inseguro, com medo, né, do futuro, de coisas que estão sendo anunciadas, de coisas até que você não esteja a conhecer, um medo assim, sem uma causa aparente. Às vezes surge isso, a pessoa fica com medo sem saber nem de quê. Então, à noite, nós depositarmos aos pés do Senhor todas estas coisas. Orar, confiar nele, né, e pedir a Ele para nos ajudar, porque daqui a pouco estaremos participando da ceia, né. Então, eu vou até chamar já as pessoas que irão nos ajudar para estarem se posicionando aqui, né. Tem os diáconos, tem ali o Vilha, só estou vendo o Vilha como diácono, Marcelo, não sei onde é que está. Então, por favor, parece que a Lenira vai ter que nos ajudar, não estou vendo a... Por favor, fiquem aqui e fiquemos de pé nesse momento. E depois desta mensagem, né, antes da ceia propriamente dita, enquanto as pessoas se preparam, quem vai ficar ali tocando, se tiver alguém, por favor. Então, diante dessa mensagem, vamos, neste momento, antes de estarmos participando da ceia do Senhor, nos preparar para este momento tão importante. Nos desligar destas coisas, talvez alguma preocupação, alguma atenção, algo que esteja tentando tirar nossa concentração. Então, vamos, neste momento, diante do Senhor, que você fale a Ele, porque o Senhor escuta as nossas orações. É bom que falemos ao Senhor, mas às vezes uma oração até silenciosa que sai do fundo do coração, né? O Senhor ouve a nossa oração também. E as nossas orações, né? Orações. Então, neste momento, que você se coloque diante de Deus, que você veja o quanto Ele tem te ajudado, o quanto Ele tem se preocupado com você, com sua família, as vitórias que você já obteve, os momentos de tribulação e de lutas pelos quais você já passou. Eu penso também nos momentos de luta e tribulação pelos quais eu já passei, e as vitórias que o Senhor me deu e o fortalecimento. Porque muitas das vezes a gente sai dessas lutas, saímos fortalecidos. Ou seja, sempre que passamos por algo permitido pelo Senhor, nós saímos fortalecidos. Então vamos, neste momento, orar, porque temos a ceia daqui a pouco. Senhor nosso Deus, ó Pai, nós te pedimos, fortalece-nos, Senhor. Tranquiliza-nos, ó Pai. Retira toda e qualquer dúvida, porventura existente, em nossos corações e nossa mente, Senhor, tudo aquilo que possa estar nos atando, nos impedindo de seguirmos adiante e conquistarmos as promessas que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Abençoa todas as famílias aqui representadas, presentes, ó Deus. Ajuda, Senhor, porque o Senhor sabe o que cada um dos teus filhos está a buscar, está a necessitar. Muitas das vezes, Senhor, são contas a pagar, são decisões que têm que ser tomadas. Às vezes é um colégio que tem que ser procurado ou encontrado para um filho, já para o ano que vem, ou ainda este ano mesmo. Um emprego, às vezes a pessoa tem emprego, mas não está
satisfeita, está sofrendo pressões, está em dificuldades. Muitas das vezes são empresários, pessoas que empregam outras pessoas e a carga tributária é tão pesada que fica difícil, muitas das vezes, equilibrar o orçamento ali, aquilo que entra de receita, aquilo que se paga os empregados, aquilo que é vendido e aquilo que é pago também. Ó Senhor, ajuda-nos, são muitas as dificuldades, ó Deus, às vezes são questões de saúde, questões espirituais, diversas ordens, ó Pai. Ó Senhor, vem, Senhor, e ajuda-nos aqui nesta noite, Senhor. Vem, Senhor, e abençoa-nos, fala-nos, Senhor. Retira toda e qualquer ansiedade dos corações e traz uma solução, vida do Senhor. Uma solução, porque essa solução tranquilizará. Esta solução retirará a aflição. Esta solução fará com que caminhemos, ó Pai, de uma maneira firme, Senhor, uma maneira decidida em busca da concretização das Tuas promessas. Porque às vezes, Senhor, as coisas que estão à nossa volta tentam nos segurar, tentam nos impedir, Senhor, tentam nos amedrontar, Pai. Mas a verdade, Senhor, como diz a palavra, o amor lança fora o medo, Senhor. Então confiamos no Senhor, cremos no Senhor, Pai. O Senhor é nossa esperança. Como falamos aqui, o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente em momentos de tribulação. Nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, pelas coisas que virão ainda, porque temos a certeza que o Senhor cuidará de nós sempre, porque o Senhor tem cuidado, até aqui o Senhor nos ajudou e cuidou de cada um de nós. Então, Senhor, nesta noite, quando participaremos da ceia, Senhor, colocamos diante do Senhor a nossa vida, Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos. E agora, Senhor, antes de estarmos participando da ceia, nós aqui estaremos cantando algo, Senhor. Algo que realmente nos fará pensar na fidelidade, na Tua fidelidade, Senhor. Nos fará pensar, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nos fará pensar que não temos nada a temer, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor está conosco, o Senhor está à nossa volta. Então, Senhor, que assim seja, que ao sairmos daqui, Senhor, quando nos depararmos com a realidade ali do mundo, que nós estejamos protegidos, revestidos pelo Teu poder, de tal maneira, Senhor, que permaneçamos firmes, inabaláveis, como diz a Tua palavra no Salmo 125:1, como os montes de Sião, que não se abalam e que ficam firmes para sempre, mesmo submetidos aos açoites, ó Pai, e às tempestades. Então vem, Senhor, e fala a cada um de nós, fala aos Teus filhos aqui neste momento, ó Deus, momentos que antecedem a nossa ceia, Senhor, a Santa Ceia. Obrigado, Senhor. Que você cante, que você ouça a voz do Senhor agora. Deixe Ele agir.